Quantos querem ser tocados pelo Senhor essa manhã? Bate no seu irmão. Fala, tá vendo? Fala para ele, Davi não queria isso. Davi queria tocar a Deus. Davi não chegava num ambiente para ser tocado por Deus. Ele queria tocar a Deus. Ele queria surpreender a Deus. Davi conseguiu fazer uma coisa: deixar Deus com saudades. Sabe, é por isso que toda a Bíblia Deus diz: eu quero de volta o tabernáculo de Davi. Porque ele fez algo que nenhuma outra pessoa fez. Deixou Deus com saudades do que ele oferecia. Davi não copiava a adoração. Davi, ele não copiava músicas. Davi, ele era tão louco por Deus que ele ouvia um som no espírito dele e ele não sabia reproduzir isso. Ele mandou fabricar instrumentos para reproduzir o som que ele ouvia no espírito. Esta é a loucura de um homem que deixa Deus com saudades. Se você me perguntar qual é a pessoa que de fato deixa Deus com saudade, é a pessoa que aprende que não está mais participando de um culto. Falando ao seu irmão, fala para ele, não participe de um culto. Seja um culto para Deus. Você é o culto. Você não participa de um culto. E o nosso grande problema é que temos a cultura de participar e não de ser. Sabe, a Bíblia diz, somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Você não vai prestar culto para a Igreja Mapa, para Pastor Felipe, para a Quadrangular, para a Presbiteriana, para a Batista, para a Assembleia de Deus, não. Você foi chamado para prestar cultos a Deus. Somente diante dele você se ajoelhará, não se dobrará diante de nenhuma imagem do que há acima dos céus ou abaixo dele, em cima da terra. Somente ao Senhor teu Deus prestarás culto. Culto é serviço. Culto é contínuo. Culto é expressão. Sabe que Deus olha? Quando ele vê um povo doido, genuíno, ele tem um louvor perfeito na eternidade. Imagine Deus deixando o louvor perfeito dos anjos e olhando para baixo. Tem alguém que está fazendo algo diferente para mim aquela manhã. Alguém que está oferecendo algo genuíno. Não uma cópia. Algo genuíno. Um cântico novo. Está dentro de você, dentro da tua alma. Os rabinos costumam dizer que Deus fez o mundo cantando. É por isso que toda a natureza canta para Deus. Tudo que Deus produz sons. As baleias têm sons. Os ventos têm sons. Os pássaros cantam. As árvores cantam. A natureza canta para Deus. Salmo 19. Davi chama o Salmo de Adão. Ele escreve muito bem isso. A Bíblia diz que nós fomos criados para a glória e honra do seu louvor. Você foi criado para o louvor ao Senhor. Tua casa foi criada para louvar a Deus. Quantos recebem esta palavra? Que a sua casa seja uma casa de louvor. Que teus filhos sejam uma oferta de adoração diante do altar de Deus. E que haja em seus lábios novos cânticos para oferecer diante dele de forma fresca, genuína e verdadeira. E eu oro para dizer, esse ministério está sendo chamado para ser uma casa de adoração nessa cidade. Vocês aceitam isso? Deus mudar a adoração de vocês, alterar a adoração de vocês. O Senhor vai colocar 3 coisas poderosas nesse ministério: profecia, intercessão e adoração. Eu quero liberar isso como uma porta que Deus está abrindo para mudar. Os céus dessa cidade serão abertos em uma dimensão como vocês não viram há muito tempo. E eu quero profetizar, vocês são a geração que vão ver isso. Vocês vão enxergar Deus se acercando, se aproximando dessa cidade, fazendo coisas extraordinárias. Mas isso começa por você. Sabe, há tanto para a gente fazer a Ele. E cada passo que eu dou nesse lugar, eu me sinto muito golpeado por Deus para falar tantas coisas. Mas eu estou soltando esses decretos para que você aprenda
não é apenas uma rima, não é um mantra, é soltar o som que há dentro da sua alma. A Bíblia diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, a continuação do que nós iniciamos ontem à noite. Há uma mensagem clara no meu espírito sobre compartilhar essa casa. E é sobre o coração, o espírito e o trabalho de Davi. Davi foi um homem, sem sombra de dúvida, muito enigmático dentro do plano de Deus. Primeiro, para nos mostrar que Deus não procura robôs e Deus não procura pessoas perfeitas, mas Deus procura pessoas verdadeiras. Davi é o maior exemplo de homens que diz que a recuperação, mesmo para aqueles que falharam, aqueles que caíram, aqueles que pecaram, aqueles que se equivocaram, aqueles que perderam, aqueles que fraquejaram. Davi é esse exemplo de mostrar a graça, a misericórdia, a cura, a restauração, o novo começo, o perdão, a nova chance de Deus. Sabe, então quando nós olhamos para a história de Davi, nós encontramos muitas facetas de Deus, nós encontramos muitas revelações da misericórdia de Deus, mas num propósito único, que Deus não abre mão daquelas pessoas que amam a Ele. O nome Davi significa amante de Deus, aquele que ama a Deus, amado por Deus. E eu gostaria de dizer isso: Deus não vai perder a sua vida, Deus não vai perder a sua família, Deus não vai perder a sua descendência. Se está o amor cravado no seu coração por Deus, o amor de Deus virá como resposta sobre a sua vida e você vai viver e celebrar a grandeza da misericórdia de Deus. Eu quero profetizar isso. Uma mensagem de misericórdia, uma mensagem de perdão, uma mensagem de cura, uma mensagem de restauração, uma mensagem de novo começo. Davi é exatamente essa mensagem. E eu profetizo que há um novo começo de Deus nessa cidade. Há um novo começo sobre famílias, há um novo começo em casamentos, há um novo começo em relacionamentos, há um novo começo em ministérios, em chamado, em propósito, em missão. Eu libero essa palavra dizendo: vocês verão uma restauração terrível de Deus acontecendo na cidade de Vassouras, e gerações que foram machucadas, que caíram, que pecaram, foram destruídas. O Senhor vai trazer uma poderosa restauração nessa cidade. E eu vos digo que a glória da última casa, ela será maior do que a da primeira, do que vocês viram nessa cidade. Há uma glória maior para chegar aqui, e Deus te dá o privilégio de pertencer a esse tempo e de estar neste lugar, dizendo: ok, ele entendeu que os seus olhos podem ver isso, seus olhos podem contemplar este lugar, seus olhos podem celebrar estas obras, seu coração pode se alegrar com este caminho magnífico do eterno, em dizer que, sim, nós iremos louvar o nome dele quando olharmos para as nossas casas e enxergarmos a bondade do Senhor. Sim, e então entenderemos que o Salmos 23 faz todo sentido, porque bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias, e seremos abraçados por isso, por essa bondade, pela misericórdia do Senhor, nos cercando, nos guiando e nos levando além para um novo passo. Eu quero que você entenda isso. Davi representa esse lugar, e em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 23, diz assim: ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Davi foi um homem tremendamente marcado. Ele é considerado o maior rei de Israel. Há 3 homens grandes na Bíblia. O primeiro é Moisés. A Bíblia diz que jamais haveria outro profeta semelhante a Moisés. Ele foi o homem que exatamente trouxe a lei. O segundo homem é Elias, porque Elias é o maior profeta, porque ele não morreu, foi levado vivo para os céus, num carro de fogo. E Davi é o rei Messias, porque apontava a sua vida o reinado do Messias, do Filho de Deus, Jesus. Davi é o maior rei de Israel. Esse homem teve um chamado muito específico, que é o título desta palavra. Se conseguimos pregar hoje,
Significa transformando tribos em reino. Qual foi o trabalho de Davi? Foi transformar uma tribo em um reino. E sim, você está acostumado a viver com a mentalidade de tribo e não com o pensamento de reino. Davi, quando foi chamado, é enigmático. Ontem nós lemos a história dele à noite para seguir hoje. Quantos estavam aqui ontem à noite? Também aqui de ontem à noite? Então vocês vão entender, vamos aprender algo. Ontem nós lemos quando Samuel foi à casa de Davi. Ontem colocamos o pano de fundo quando Saul foi escolhido. Saul foi um homem lindo, trazendo contexto, foi um homem bonito, belo. Ele foi chamado como príncipe, um princípio importante. Para você nunca esquecer, Deus nunca chamou Saul de rei. Então, uma das coisas que você lê na Bíblia e você fica boba com isso, Deus nunca chamou Saul de rei. Deus sempre chamou Saul de príncipe. A Davi ele chamou de rei, a Saul de príncipe. E você diz qual é a diferença? É toda a diferença. Quando Saul foi ungido, Samuel pegou um vaso de barro, colocou o óleo dentro e ungiu a Saul no meio de todo mundo. Um vaso de barro tipifica a fragilidade humana, uma obra temporal e material. Deus já estava anunciando que Saul era apenas um governo de transição. Ele não seria um homem estabelecido. Existe uma diferença entre as coisas que você começa e as coisas que você estabelece. Nem tudo que você começa é estabelecido. Então você pode abrir uma loja. Isso não significa que eu volte daqui a 10 anos e ela esteja aberta. Se ela estiver, você estabeleceu. Caso contrário, você apenas começou coisas que não estabeleceu. E esta é uma pergunta para fazer a si mesmo. Quantas coisas você começou na sua história que não foram estabelecidas? Quantas verdades não foram estabelecidas, propósitos, pactos, alianças? Sabe, existe muita gente que vive uma vida transitória. A vida transitória quer dizer uma coisa que tem um curto prazo de validade. São coisas que começam, mas não se firmam, porque não se perpetuam e não atravessam gerações, não atravessam décadas. Então aquilo fica por um breve tempo e momento. Saul tipifica exatamente esta unção, que tinha um prazo de validade. O grande problema de Saul foi entender que o coração pode corromper a unção. Sabe, eu quero que você entenda isso e grave isso na sua cabeça. O coração pode romper conhecimento. O coração pode corromper a sabedoria. O coração pode corromper o poder. O coração pode corromper a autoridade. O grande problema de Deus com os homens é o coração. Deus não mede as pessoas pelo conhecimento, Deus não mede as pessoas pelo poder, Deus não mede as pessoas pela prosperidade, Deus não mede as pessoas pela unção, Deus mede o homem pelo coração. É por isso que quando Samuel chegou dentro da casa de Davi, ele ficou impressionado com os irmãos de Davi, porque eram homens de guerra, homens bonitos, homens fortes, homens grandes. E Samuel falou, uau, os reis daquela época eram todos bonitos e belos. Samuel disse, é um desses caras lindos que estão aqui. Grandes, fortes, homens de guerra, musculosos. Fala pro seu irmão, Deus tem um hábito de ungir as pessoas feias. Ok, então o que aconteceu? Uau, Samuel procurava um cara bonito, um cara lindo, um cara maravilhoso. Porém, existe algum mistério em Deus, hein? Deus unge os feios. Deus usa os caras estranhos, exóticos, fora de padrão, que não segue uma métrica de beleza comum. É uma maneira de Deus trabalhar. Aquele menininho loirinho, cabelinho listrado, estranho, parecia um vírus, né? Uau! Deus unge os feios. Fique tranquilo. E Deus disse, Samuel, você está iludido com a aparência. Não é nenhum desses caras bonitões que você está enxergando. Tem nada a ver. Na verdade, ele está no campo.
Está em outro lugar. Deus disse para Samuel: eu me provido de um rei, mas aonde estava o rei? No meio do povo. Não menospreze seu irmão. Ele pode ser o próximo rei que Deus está escolhendo. Não menospreze seu irmão, porque a vida dele ainda não representa o que ele é diante de Deus. A vida dele é apenas um disfarce para aquilo que ele carrega em Deus. Sabe? E às vezes Deus te faz nascer como fez Davi numa família estranha. Davi era um homem que era tido, muitos estudiosos acreditam que ele era um bastardo. Filho de seu pai com outra mulher. Ele tinha uma história muito machucada. Por essa razão, ele tinha um problema que estava fazendo trabalho de escravo. A maioria das pessoas que eu conheci tem problema de paternidade. Davi tinha um problema de paternidade. Ele era desonrado pelos seus pais, desonrado pelos seus irmãos, não reconhecido, não tinha nobreza. A falta de paternidade é uma das causas que tem destruído o mundo. Quando você entra dentro de um presídio, 90% das pessoas que ali estão têm um problema de paternidade. A falta de paternidade põe como ponto mais alto um sentimento de orfandade. O sentimento de orfandade te leva a uma sensação de desproteção e de não ser desejado. A maior crise do órfão é não saber explicar sua existência. Por que ele nasceu e por que não foi aceito. Por que não deram a ele identidade, destino, propósito, carinho e proteção que eles tiveram. A orfandade gera dentro das mulheres carência. Nos homens, insegurança. E por causa da carência e da insegurança, se traz muitas outras coisas que geram destruição. A orfandade faz você não saber qual é a tua identidade. Para que você nasceu? Qual o dom que você carrega? Que importância tem a sua vida? A orfandade faz você não entender o amor. Por mais que você queira dar amor para um órfão, você pode pegar uma criança órfã. Você pode dar tudo para ela. Um dia ela vai virar para você e vai dizer: você não é meu pai. Você não é minha mãe. E você diz: por quê? Eu te dei tudo. Não, você não explicou por que eu nasci. A orfandade faz isso. E o adversário, sabendo disso, tem usado esses pontos para arrebentar a vida de muitas pessoas. A orfandade tem destruído famílias, casamentos, relacionamentos. Um órfão, às vezes, não sabe cuidar de uma família, não sabe amar uma mulher, não sabe criar um filho, não sabe ser fiel dentro de uma equipe. Não é o nosso tema de hoje, mas um dia, quem sabe, falaremos, para que você entenda que Deus chama órfãos. Ele é o pai dos órfãos e juiz das viúvas. Eu quero começar profetizando esta palavra. Ele vai curar a nossa orfandade. Ele vai curar a orfandade da tua família, da tua casa, da tua estrutura. Eu oro que você será um homem curado, uma mulher curada, uma pessoa resolvida, terá uma família saudável dentro do propósito de Deus, e toda a estrutura de rejeição de um pai que te machucou, te rejeitou, você que foi abusado por seus parentes na sua infância, isso gerou destruição na tua estrutura como homem, como mulher, gerando uma lacuna de orfandade dentro de você. Essa manhã Deus quer te curar, te sarar e dizer: olha, eu te escolhi. Enquanto todo o movimento do mundo e da vida foi destruir, rejeitar, massacrar você, Deus te escolheu. Deus te separou. Por mais drástico que seja a sua história, Deus usa improváveis. Quantos creem nisso? Põe a mão no ombro do Senhor, fala: eu te abençoo. Fale para ele: Deus usa improváveis e sobreviventes. Fale para ele: você sobreviveu. Pela graça de Deus, você sobreviveu. Glória a Deus por isso. Deus usa sobreviventes de sofrimento, de rejeição,
de machucaduras, de dores, de desgraças familiares. Deus usa sobrevivente e Ele vai usar a tua vida, vai usar a tua família, como usou a família de Davi. Receba isso esta manhã, porque é cura para a tua alma. As trevas não vão prender as tuas dores, as trevas não vão dominar os teus traumas. O Espírito Santo te libertará e dará para você um coração novo, uma mente nova. Você será um novo homem, uma nova mulher. Você será um pai abençoado, uma esposa abençoada, terá uma família plena, teus filhos serão benditos, você será próspero, você não será rejeitado, você não ficará sozinho, você não será miserável, porque Deus te escolheu e te abençoou para usar a sua vida. Deus te escolheu, Davi. Deus te escolheu, Davi. E Samuel perguntou para ele: você não tem mais um filho? Já sabe, disse: eu tenho um feio que está lá no campo. Como ele é? Ele é ruivo, tem olhos claros, mas é estranho, pequeno. Samuel disse: manda chamar ele. Enquanto ele não chegar, nós não vamos assentar uma mesa. Fala para o seu irmão: é hoje. Eu quero que você entenda. Deus tem uma mesa de honra preparada para a sua vida. Deus tem uma mesa de honra preparada para você. E Samuel estava preparando uma mesa de honra para Davi. E a minha palavra profética é: há um tempo de cura que está chegando dentro da tua história familiar, do teu histórico familiar. A mesa de cura, ela será ativada dentro da tua família, dentro da tua parentela, no teu DNA, com teus parentes, com a tua descendência. A palavra profética que Deus manda te dizer esta manhã: eu estou trazendo a mesa de cura para marcar a sua vida, para curar a sua família. Eu profetizo isso sobre esta igreja. As emoções dessa igreja serão curadas, e a mesa de cura vai liberar a mesa de honra e a mesa de propósito. Davi foi chamado para este lugar. Sabe? Samuel disse: enquanto ele chegar, ninguém vai se assentar. Você está comigo? Há algo novo chegando na tua casa essa manhã, você recebe? Samuel foi dentro da casa de Davi, não tinha a ver com os parentes de Davi, tinha a ver com Davi. Há momentos que você diz: uau, Deus não fez nada com a minha família. Sim, tem a ver com você. Não se preocupe com a sua família. Se preocupe em responder o que Deus está falando com você. Não tinha a ver com os parentes de Davi, com os irmãos de Davi, com os primos de Davi, com o pai de Davi. Tinha a ver com o próprio Davi. Você é um segredo de Deus dentro da tua família. Você é uma chave de Deus dentro da tua parentela. Você é uma porta do reino de Deus dentro da tua família. Importa hoje você responder e dizer: uau, não importa o que Deus vai fazer com a minha família. Importante que eu responda aquilo que Ele me marcou para que eu me torne. Eu quero liberar esta palavra hoje e eu quero que você vire a chave na sua cabeça. Não é com a tua parentela, é com você. Por isso, ativa o teu espírito, ativa a tua mentalidade, ativa a tua estrutura de entrega e grite para Ele: eis-me aqui, Senhor. Pode começar a fazer o que quiseres comigo. A partir dessa temporada, eu estou pronto para inaugurar uma nova estação e eu vou com você para onde você me levar. Eu serei arrancado de dentro da minha família para um propósito de reino. Quantos recebem essa unção hoje? Há uma unção aqui, você pode pegar essa unção? Balança a pessoa linda que está do seu lado. Eu prometo, eu vou te usar. Incomoda, fala para ela: recebe a unção. Fala para ela: você ainda não entendeu
Olhe para ela, a unção, ela conhece o seu endereço. E como a unção bateu na porta da casa de Davi, esta manhã a unção está batendo na porta da sua casa. Sabe? A unção está indo buscar você em casa. A unção está indo buscar você no meio da tua família, no meio dos teus parentes. Receba, porque Deus está batendo na tua porta e dizendo: aqui dentro dessa família eu tenho um rei. Aqui dentro dessa família eu tenho um profeta. Aqui dentro dessa família eu tenho um guerreiro. Aqui dentro dessa família eu tenho um salmista e um adorador. A unção vai te buscar em casa. Não é você que corre atrás da unção. A unção corre atrás de você. Quando você tem um coração quebrantado, aberto, exposto ao coração de Deus, a unção corre atrás de você e ela te encontra. E eu louvo a Deus, porque aqueles que estão entendendo esta manhã estão sendo achados pela unção. Quem se permite ser achado pela unção de Deus, quem se permite ser achado pelo Espírito, pelo chamado, pela marca da glória de Deus. Deus tem unção de rainha para você, uma unção de rei para você. E Samuel, quando ele vê Davi, ele fica lá, ó. Que garoto lindo. Ele não tinha aparência, mas tinha um bom coração. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Por isso que Satanás quer tanto machucar o teu coração. Porque o segredo da tua vida está no seu coração. Provérbios 4:23. Sobre tudo que tu podes guardar, guarda o teu coração, porque ele é a fonte de toda a tua vida. É por isso que o mundo sempre quer traumatizar, machucar, colocar travas, bloqueios, complexidades na tua estrutura de coração. Mas eu quero liberar em nome de Jesus uma igreja que tenha um novo coração nesta igreja, um novo coração nesta cidade, um novo coração na tua família. Deus vai trocar o coração da tua casa, para que a tua casa responda à altura do que Ele está desenhando para você. Eu quero profetizar um avivamento de novo coração no Ministério Mapa. Eu quero profetizar pessoas que tenham um coração humilde, um coração singelo, um coração sensível, um coração honroso, um coração obediente, generoso, um coração de louvor, um coração de família, um coração de amigos, um coração fiel, um coração sacerdotal para responder à medida do propósito de Deus. Eu profetizo, Deus vai dar um novo coração na tua casa, na tua família, sobre você. E Deus disse: Samuel, derrama sobre ele a unção. Bom, a Saul, Samuel ungiu com um vaso de barro. A Davi, Samuel ungiu com chifre. Um chifre de cordeiro. Você sabe o que é um chifre de cordeiro? É um chofar. O chifre na Bíblia significa governo, autoridade, firmeza. E o que Deus estava dizendo? Este é um rei que eu estou ungindo para você, porque ele será um som para mim. Ele será estabelecido. E eu quero liberar esta palavra. A unção que está chegando na sua vida não é mais uma unção transitória. É uma unção para Deus te estabelecer. E eu profetizo que a vida provisória acabou. Deus está te levando para uma cultura de vida estabelecida.
não mais de vida provisória, de ministério provisório, de recursos provisórios. Esta manhã nós inauguramos uma temporada de dizer: Senhor, estabeleça-nos com a tua unção, estabeleça-nos com o teu governo, estabeleça-nos com a tua autoridade, estabeleça-nos com o som do teu chofar. O som de Deus, um novo som de Deus, marcando a tua casa, marcando a tua vida, marcando a tua família. Eu declaro que esta manhã as cadeias estão sendo rompidas. Ontem nós dizíamos que a unção quebra o jugo, e esta manhã eu declaro: o jugo familiar está sendo rompido esta manhã. Como Davi rompeu o jugo da sua família do centro da casa dele, eu declaro a unção esta manhã. Ela está libertando famílias aqui. Ela está quebrando maldições hereditárias esta manhã. Ela está tirando você dos traumas familiares. Ela está liberando a tua estrutura para dizer: a unção quebra o jugo, e ela traz libertação, ela traz liberdade, ela traz cura, ela traz liberdade interior. Receba agora neste momento a quebra de todo jugo familiar. Eu declaro: os padrões destrutivos da sua família não prenderão mais a tua vida. Você não viverá mais um padrão de repetição familiar. Esta manhã a unção te tira deste lugar, te salva deste lugar. Eu te digo: você não será igual ao seu pai, você não será igual à sua mãe, você não será igual ao seu avô, sua avó, seu tio. Deus fará de você um novo homem, uma nova mulher, um novo modelo, um novo protótipo. Você se coloca a isto, o protótipo do novo de Deus. É esse lugar que a unção faz com você. Ela te habilita a ser pioneiro dentro da sua família, a ser que ninguém nunca foi, fazer o que ninguém nunca fez, ter coragem de tomar decisões que ninguém nunca tomou. Samuel diz para ele: eu estou te ungindo como um rei. Ele, um pastor de ovelhas? Uau! A unção que você está recebendo é maior do que você pensa. Seu pensamento ainda não consegue alcançar a altura do que Deus quer fazer com você. Seu problema não é só uma questão de poder e energia. Olhe bem para essa pessoa que está ao seu lado, olhe os olhos dela. Fala: o nosso problema não é unção. O nosso problema é identidade. Precisamos alinhar a nossa identidade à unção que estamos recebendo. Ele tinha uma unção de rei, mas uma mentalidade de pastor. Você recebeu uma unção do reino, mas a sua mente é de campo. E Deus diz: eu quero que você pense palácio. Você não sabe pensar palácio. Você só pensa campo. Eu quero que você governe. Você só sabe pensar em ovelhas. Então eu preciso fazer uma amplitude na sua identidade. A primeira coisa que a unção faz, ela quebra o jugo. Mas a segunda coisa que a unção faz, ela amplia a sua identidade. A falta de identidade é que não deixa você romper e crescer. Davi, ele foi treinado para ser um camponês. Deus havia o criado para ser um rei. Talvez a tua família te treinou para ser uma coisa pequena. Talvez você foi treinado para ser um homem não relevante, para ser uma pessoa simples e comum. Porém, o que você ouve de Deus, você sempre julga como absurdo. Porque as promessas de Deus são absurdas. Deus só lhe faz promessas absurdas. Promessas que arrancam você do lugar comum. E que você olha: uau, como isso pode acontecer? Será que é possível?
Deus fazer o extraordinário. Quantos querem viver o extraordinário de Deus aqui? O impossível para você. Essa manhã, essa palavra está levando isso. Deus vai ampliar a sua identidade para crescer à altura do que Ele prometeu fazer com a tua vida. Mas para isso, Ele vai mexer com toda a tua estrutura como homem, como mulher, como pessoa, como pensamento, como cultura. É necessário você mudar. Você sabe que Deus me chamou, eu tinha 15 anos de idade. Eu fui o primeiro cristão na minha família. Eu venho de uma família muito complexa, de uma família de ocultismo. Minha avó era mãe de santo, tinha uma rede de centros. Eu sou uma mistura completa e uma loucura. A parte do meu pai é descendente de judeus. E eu sou o único negro misturado da minha família paterna e o único negro misturado da minha família materna. Então eu sou uma mistura das duas partes. É algo estranho? E Deus me chamou assim. Até os meus 13 anos de idade eu vivia dentro de uma fazenda. Não havia nenhuma possibilidade de transição. Eu fiquei na Bahia até os 13 anos de idade. Minha avó ficou doente, fomos para São Paulo para tratá-la. Eu fui criado por minha avó. Minha mãe deixou-me com a minha avó quando eu tinha 8 meses de idade. Então eu sei o que é orfandade. Viu meu pai 8 vezes, a última vez que eu ouvi foi no caixão. Eu sei o que é orfandade. O que eu estou lhe falando não é uma mentira. É uma verdade que aconteceu comigo. Por isso, quando eu observo as Escrituras, eu tenho por elas. Com 15 anos, quando eu aceitei a Cristo, a minha vida foi muito louca. O primeiro dia que eu entrei dentro de uma igreja evangélica, fui com um amigo meu, e ele não tinha muita sabedoria. Ele me levou para um congresso da mocidade da Assembleia de Deus. Só tinha maluco correndo, pulando, falando em língua. Pro meu primeiro dia dentro da igreja, eu não entendia nada. Eu dizia, que loucura é essa, meu? Que droga é essa que esse cara usa? Falando umas línguas que ninguém entendia nada. E no meio do culto, o pastor sai, vem na minha direção, coloca a mão na minha cabeça e começa a profetizar numa linguagem que nada eu entendia. Dizendo que eu seria um grande vaso, que eu seria um homem como o apóstolo Paulo, que iria rodar o mundo, que Deus me usaria, me levaria para muitas nações, dentre essas nações do Japão. Eu não entendia nada. Eu tinha 15 anos de idade. 15 anos. Quando o pastor sai, volta para o púlpito, eu olho, eu vejo como um cometa. Aquele cometa vem como uma bola de fogo, bate no meu peito, eu caio no chão chorando e começo a falar em línguas. Fico 3 dias doido, assim. Não conseguindo falar em português, doido. Eu olhava para as pessoas, eu via a vida das pessoas, era como um filme que passava na minha frente. Aquilo era muito louco para a minha vida. Não deu tempo nem a aceitar Jesus. Eu digo, então, que ele me aceitou, ele me pegou para ele. Eu tinha 15 anos. Só que eu morava numa casa muito complexa. Quando eu volto para casa, depois de 3 dias, minha mãe pergunta o que aconteceu com você. Você tem algo estranho? Eu falo, eu conheci a Cristo. Meu padrasto diz, as coisas se complicaram mais. 7 dias depois, minha casa estava como um inferno. O padrasto disse para mim, eu tenho 2 irmãs, a parte de mãe. Meu padrasto diz, olha, seu filho não pertence ao nosso ecossistema. Você tem que escolher a nossa família, o seu filho.
7 dias depois eu peguei a minha malinha. 15 anos eu fui morar sozinho. Fui embora. Eu me lembro que eu estava saindo de casa na rua. Com a mala, eu tinha ganhado uma Bíblia pequena. A minha primeira roleta bíblica que fiz na vida. Aquela que você olha e abre a Bíblia onde foi. Eu abri. A primeira palavra que eu recebi de Deus foi Salmo 27:10. Eu estava no meio da rua chorando com uma mala na mão sem saber para onde ia. E o versículo que Deus me deu foi: quando teu pai e a tua mãe te desamparar, o Senhor te acolherá. Essa foi a minha primeira palavra. Sabe? Então eu quero te dizer que Deus usa improváveis. Deus usa pessoas que não têm recursos, impossibilidades. E Deus mudou a minha vida. Então, cada país que eu chego, eu me lembro desse episódio, dessas palavras que eu ouvi de Deus. Pela misericórdia de Deus, hoje eu rodo um mundo. E quando eu falo mundo, para você é o mundo, desde Etiópia, Israel, Japão, China, Europa, América Latina, América do Norte. Mas sabe o que eu me lembro? Da bondade de Deus. Da misericórdia de Deus. Do amor de Deus que cumpre as promessas absurdas. Sabe o que Deus fez? Ampliou minha identidade. Você precisa crescer à altura da unção que está falando na sua vida. Você precisa crescer à altura do que Deus diz que a unção vai provocar. Se Deus diz que você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, leve a sua vida para isso. Se Deus diz que esta será uma casa, eu quero profetizar isso. Esta será uma casa apostólica. Deus vai levar vocês para as nações. Deus vai dar para vocês um trabalho com missões muito poderoso. Missões e trabalhos sociais estarão conectados nesta casa. Deus vai levantar uma casa de Davi na cidade de Vassouras. Sim, o nome mapa será um trabalho apostólico e missionário para vocês. Mas a casa central será uma casa de oração. Será uma casa de Davi para esta cidade. Isso é profecia que eu estou deixando sobre este ministério. Como casa de Davi, vocês terão uma grande expressão de adoração. Será uma casa de salmistas, será uma casa de generosidade, será uma casa de honra, será uma casa de restauração. A mesa de Davi era uma mesa de restauração. Por isso, quando Davi ele se tornou rei, ele mandou chamar Mefibosete, descendente de Saul, para restaurar Mefibosete. Deus vai fazer desta casa uma casa para restaurar muitas pessoas doentes espiritualmente. Deus vai trazer príncipes que foram machucados para esta casa. Muitos filhos de pastores virão para aqui. Preste atenção nisso. Muitos pastores que perderam o ministério serão restaurados, recuperados, porque é uma mesa de restauração sacerdotal que ele está colocando neste lugar. Por isso, a identidade desse ministério, ela está sendo ampliada. Primeiro, para ser uma casa de 5 ministérios, vocês terão isso aqui. Os 5 ministérios, haverá apóstolos, profetas, pastores e mestres no meio de vocês. Será uma casa de santos, onde muitas pessoas serão aperfeiçoadas para cumprir o propósito. O Senhor está preparando um ciclo de 7 anos para vocês. Vocês estão sendo pautados e levados para um projeto de 7 anos. Nos próximos 7 anos, vocês verão um grande salto de Deus. Deus vai multiplicar vocês nos próximos 3 anos, 3 vezes mais do que são hoje. Vocês entenderão isso. Com o tempo, as paredes vão ter que se romper. O Senhor vai levar vocês para um lugar grande. Isso será uma base de serviço. Vocês terão um lugar amplo. Deus vai desafiar vocês para a ousadia. Isso é ampliação de identidade. Ele está ampliando a identidade de vocês, ampliando a identidade do ministério, ampliando a sua identidade. Você está sendo preparado para ser um homem apostólico para as nações. Mas isto tem um caminho para acontecer. Por isso o Senhor Deus está treinando a sua vida, treinando a sua casa, treinando a família. E o Senhor Deus vai trazer anciãos para o meio de vocês. Haverá muitos casais de anciãos que começarão a chegar. E isso será um sinal, como tempo de maturidade. E uma casa que constrói maturação. Sabe? O que é ampliar a identidade?
Quando Deus te chama para o palácio, você não pode pensar mais como um camponês. Você precisa pensar como um homem de reino. Como uma mulher de reino. Você tem que olhar para os seus filhos e não enxergá-los como servos e escravos. Você precisa enxergá-los como príncipes de Deus. Você precisa olhar para o seu casamento e saber que não é apenas um romance. É um propósito divino em uma casa que constrói junto com Deus. Irmão de camiseta verde, levanta a mão. Você mesmo. Isso, levanta a mão. Deus vai te usar e vai fazer uma grande transformação na sua vida. Ensinar para você o que é ser um sacerdote, como se alinhar como homem, como ter segurança na sua base interior. Deus está mexendo na sua estrutura de paternidade, transformando e dizendo ao tempo de um novo coração. O medo não faz parte da sua vida. Deus não chamou você para isso. Apenas Deus quer que você se liberte de um medo que foi colocado dentro de você e que travou a tua vida em muitas áreas. Deus está trabalhando na tua estrutura de segurança pessoal. E coisas que aconteceram na sua família não voltarão a acontecer dentro da tua casa com você. Deus vai reconfigurar completamente você e dará uma nova estação para a sua vida. Obrigado, Deus te abençoe. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos exatamente chegando a essa dimensão ampliar. Fala, seu irmão, a unção te leva ao extraordinário. A sua identidade curada te estabelece. Ok. A unção te leva, mas a identidade estabelece. Por isso muitas pessoas chegam, mas não se estabelecem. Porque a parte de Deus ele faz. Mas a outra parte que é você dizer, eu preciso curar a identidade da minha vida. Quem sou eu? O que eu carrego de Deus? Quais são os meus dons? Em que eu sou bom? O que eu sou péssimo? Quais são as inclinações da minha vida que podem me destruir? Quais são as boas inclinações que podem me construir em Deus? Isso é a tua identidade. A identidade define o teu potencial. A identidade é que faz você se conectar com as pessoas e mostrar o que você é, o que você pode e o que você não pode. O que você tem e não tem. E essa manhã eu quero profetizar esta palavra. A unção do reino está chegando na sua casa. A unção do reino está chegando na sua família. A unção do reino vai marcar tudo que você é e tem. Eu quero profetizar neste ministério Mapa. A unção do reino está aqui. E sabe o que aconteceu? Deus sempre está se adiantando e ungindo pessoas. Você não precisa de uma coroa. Você precisa de uma unção. Saul tinha coroa de rei. Mas Davi tinha unção de rei. Saul tinha coroa de rei. E Davi tinha um espírito do reino. Então todos os homens viram Davi e disseram, nós vamos transferir o reino para Davi. Porque ele está com o espírito do reino. E eu quero liberar esta palavra. Transferência. Eu quero profetizar uma estação de transferência. Como eles transferiram o reino de Saul para Davi, Deus está ativando um tempo de transferência na sua vida. Transferência nessa cidade. Há muitas transferências que acontecerão nesta cidade. Há muitas portas que virão na sua direção. Chegarão até você. Há transferências de oportunidades e lugares. Eu quero falar para o Ministério Mapa, você
vocês irão ter muitos despojos nessa cidade, porque o Senhor irá transferir a vocês. Esta manhã eu quero que você esteja pronto para dizer: Deus, eu estou entrando na estação de transferência, eu estou abraçando aquilo que você tem como porção para a minha vida, eu estou abraçando aquilo que pertence à minha família, eu estou abraçando aquilo que marca o meu ministério, o meu futuro. O ano de 2026 será um ano de ativação, de transferência e conquista. Davi estava sendo levado a conquistar o reino por uma única questão: o tempo de cumprimento havia chegado. E eu declaro: o tempo de cumprimento chegou na sua família, o tempo de cumprimento chegou nesta cidade, o tempo de cumprimento chegou nesse ministério. Todas as promessas que Deus lhe fez na última temporada, eu quero profetizar esta palavra esta manhã. Eu quero trazer você para que você veja em nome de Jesus e tenha no teu coração este lugar. Se coloque de pé, nós vamos honrar a Deus com uma palavra profética juntos. Eu não vou fugir daquilo que você prometeu fazer. Mas eu vou estar tão fiel contigo. Talvez você diz: eu nasci numa família que não apresenta o plano do reino. Mas o Senhor te escolheu para isso. Teu amor é como um pai de um irmão, como a garra de um leão, assim como